Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima, escrito ENESC 2020, abaixo, e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Fundo azul claro. Do lado esquerdo, coração colorido com 3 girassóis ao centro. Acima, ENESC 2020. Abaixo, uma margem inferior de girassóis. Do lado direito, o texto. Oficina. Um olhar espiritual sobre o autismo. Sônia Porfírio, membro do grupo Autismo e Espiritualidade. Mediadores, Edson Sperb e Marco Kruger da Silva. Intérpretes de Libras, Vanessa Paula Risotto e Aline Yolanda de Souza. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesse evento tão relevante que é a inclusão, né? E também a inclusão sendo por demais importante nas questões, principalmente de evangelização, que vai trabalhar todas as questões de moralidade e de ética através do Evangelho de Jesus em suas doutrinárias, cuidando e priorizando a evolução espiritual, né? Tão importante na nossa caminhada. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou Sônia Porfírio, eu tenho 64 anos, eu sou loira quase com cabelos grisalhos, meu cabelo está no ombro, é liso, meus olhos são escuros e a pele bem clara. Eu uso uma camiseta branca do GAI, da instituição, e atrás de mim eu tenho uma imagem com uma estante de livros branca com fundo azul. Então, a proposta dessa oficina seria um olhar espiritual. Então, quando a proposta de se ter um olhar espiritual no autismo é justamente uma questão bem particularizada, aonde nos propomos um olhar diferenciado, mais integrado nas questões espirituais. Não olhar apenas o exterior do transtorno, as suas manifestações, mas tudo que o envolve, desde as questões de matrizes e causas originais, até a tudo que ele se relaciona na família, na sociedade, enfim. Mas um olhar espiritual também é de acordo com um ângulo muito direcionado para as obras básicas e também a um olhar aonde foi construído através das explicações que nos chegam de expoentes da doutrina que nos aclararam há 3 anos e nos aclaram toda a construção de conhecimentos que o GAI tem. E a gente poderia começar a nossa conversa, a nossa explicação ou a nossa explanação com Só um instantinho. Isso. Tá. A gente começa com Kardec, né? Que é o nosso mestre na nossa construção do entendimento desse olhar espiritual. E Kardec, no livro A Gênese, tem uma frase muito importante, onde ele salienta que a reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Então, se é uma necessidade e está na lei do progresso, a reencarnação é algo natural para os espíritos na nossa condição, na nossa categoria. E assim, a gente pode seguir em frente, trazendo o que Jorge Andréa, né, esse psiquiatra, importante expoente da nossa doutrina, que por muito tempo pesquisou o ser da expressão espiritual, e ele nos traz que a reencarnação é, por excelência, um processo renovador, e que serve como um mecanismo de aperfeiçoamento, tanto biológico quanto psíquico, do ser, da criatura humana.
Kardec, novamente, na questão 371, ele vai nos ajudar a construir o entendimento de tudo que nós necessitamos entender como base dessa construção, desse olhar. O Kardec, nessa pergunta, nessa questão, ele pergunta aos espíritos maiores: tem fundamento ou opinião segundo o qual os cretinos e idiotas teriam almas de natureza inferior? Fazendo uma parte aqui, nós temos que lembrar que cretinos e idiotas era uma nomenclatura que era usada na época de Kardec para todas as deficiências mentais, todos os distúrbios mentais, que hoje se divide em muitas categorias. Então, Kardec nos auxilia dizendo que esses irmãos, essas criaturas, não têm natureza inferior. Eles têm almas humanas, que muitas vezes eles são mais inteligentes do que imaginamos, que eles sofrem da insuficiência dos meios para se comunicar. Assim como o mudo tem dificuldade para expressar a fala. Essa é a questão onde Kardec vai nos orientar para todas as questões de distúrbios e transtornos mentais. Já Emmanuel nos oferece no livro Pensamento e Vida uma frase muito importante. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Se ela é o espelho da vida em toda parte, ela vai refletir o seu estado, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Agora aqui, a gente vai trazer uma informação de Hermínio de Miranda. A época em que iniciamos a nossa construção de conhecimento, a gente só tinha em mãos o livro Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio de Miranda. Esse livro é um livro que hoje está defasado nas questões científicas, físicas, porque à época ele foi construído com os parâmetros que ele construiu e que tinha como o anteparo da ciência naquele tempo. Hoje muito se evoluiu nessas questões, mas esse livro na ordem espiritual vai trazer para nós grandes benefícios. E ele vai nos dizer que a gênese, a origem do autismo, ela está em tempos remotos, em vidas anteriores, e que não é um castigo, mas um instrumento de correção e ajuste de uma consciência que, pela expressão tão dominante do arrependimento ou remorso, deseja se pacificar. Esse pensamento do Hermínio, ele está bem configurado no livro Loucura e Obsessão, aonde Divaldo vai trazer uma fala de Bezerra de Menezes, muito importante. Eu vou ler a passagem, porque ela é por demais esclarecedora, dentro de um olhar que a gente está construindo. Há muitos espíritos que buscaram na alienação mental, como o autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o acicatam, produzindo um mundo interior agitado ante uma exteriorização apática, quase sem vida. E ele continua dizendo: o modelador biológico, que nós hoje conhecemos como o perispírito, imprime automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso o que
necessita para progredir, tanto as asas para a liberdade ou grades para a reeducação. Essa frase, esse conceito que o Bezerra nos apresenta, ele nos vem clarear alguns pontos importantes. Primeiro, ele nos fala de remorso que acicata. Depois, ele fala que esse estado mental vai de tal forma estar sendo exacerbado que o modelador biológico, o perispírito, na hora da construção de um novo corpo, ele vai grafar, imprimir no cérebro desse novo corpo e no sistema nervoso algo que vai dar a ele a possibilidade de se libertar dessa construção que o debilita tanto, e também, através dessa nova existência, ele poderá, através da reeducação, a reeducação comportamental, a reeducação emocional, a reeducação moral, estruturar um caminho de acordo com a ética condizente com as linhas do bem e do amor. Bezerra e Filomeno de Miranda, neste mesmo livro, já em outro capítulo, ele diz que, da mesma forma que aquela culpa edificou a prisão sem grades do remorso, em desconcerto, ou seja, é um remorso atroz. O desejo de recuperação dessa criatura encarnada rompe as amarras da prisão que o retém nesse presídio celular. Chico Xavier, numa das suas vivências embaixo do abacateiro, onde ele reunia um grupo grande de pessoas, onde ele ali fazia o evangelho, comentava as questões doutrinárias contidas na mensagem. Um dia ele foi visitado, interpelado por um pai, uma mãe, com uma criança com autismo na idade de 1 ano e meio. Essa criança, ela tinha um autismo severo e tinha várias convulsões. O Chico, compadecido com os pais e com aquele espírito que estava renascido, ele expõe aos pais e ao médico, seu amigo que vem trazer essa família, a importância de que os pais orassem por essa criança, que os pais conversassem com ela e fizessem com que essa criança percebesse a importância dessa encarnação. Que a vida física é, por demais, uma bênção e que para ele, como para todos nós, e ele que estava passando por uma experiência tão dramática, era para ele importantíssima demais. E que ele não estaria sozinho, ele teria o anteparo desses pais que o amavam e de toda a espiritualidade que no momento da oração poderia favorecer-se dessas energias amorosas e auxiliá-lo. E quando o Chico faz isso tudo, ele fala para nós que além dessa criatura que tanto precisa dessas orações e de desejar ficar entre nós, ele diz que todos nós precisamos alimentar essa vontade de permanecer no corpo. Mas essa criança, ou a criança que tenha um autismo categorizado como esse menino,
que as dificuldades são imensas, que inclusive ele chega a dizer que as convulsões é para tentar se desligar daquele corpo. Então, a importância de toda essa expressão espiritual ter conhecimento, saber o porquê de estar junto com aquela criança e amá-la a ponto dela se sentir com vontade, como Bezerra diz, que seria o ponto máximo aonde toda reeducação teria mais expressão, seria mais vitoriosa. E aí a gente poderia imaginar como é que se manifesta, como é que se traduz o autismo numa encarnação. Como é que isso se elabora, como é construído. Então, nós, do GRAI, através dos nossos estudos, a gente poderia oferecer algumas orientações. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar daquele remorso que anteriormente já foi falado. Ele diz que as recordações de alguma falta grave que a criatura comete e que não tem desabafo ou não houve ainda uma corrigenda, essa vai ficar sepultada, vamos dizer assim, ou ela fica nas profundezas do inconsciente, trazendo para essa criatura um estado anormal de consciência. Ele ficaria num estado de muita inquietação. Ele construiria uma fixação mórbida com aquele sentimento que o acompanha. E ele construiria uma zona de remorso. O remorso, ele seria o causador de um desequilíbrio interno, desestruturador do corpo perispiritual. Como diz Marlene Nobre, essa expoente tão importante do Espiritismo, criadora da AME. Ela, em um de seus livros, A Alma da Matéria, ela diz que esse desequilíbrio ele vai criar distonias diversas no perispírito. E essas distonias desarticuladas entre as do perispírito e as energias do corpo físico vão adulterar as trocas vitais do organismo que está se estruturando nessa nova existência no momento em que ele está se configurando. E provoca, nesse instante, essa confusão de energias do perispírito desarticulado pelas interferências dessa mente que está fixada nessa zona mórbida e as do corpo vital, na mistura delas vai haver uma ruptura da harmonia celular. Emmanuel, no livro Ainda Pensamento e Vida, ele vai explicar que ainda lá no útero, o reflexo desta mente, dessa individualidade, vai se expressar na chapa fetal. Ou ele diz também, ele chama de vai impressionar o conjunto de princípios germinativos desse novo ser que está se estruturando. Essas energias desequilibradas, elas vão impactar os princípios germinativos e vai forjar um alicerce no corpo físico anormal, ou desculpe a palavra certa, não seria um anormal, mas diferenciado. Os problemas aí de hereditariedade, em razão disso,
vão acontecer, justamente por esses reflexos mentais adoecidos, esses reflexos mentais distônicos vão ajudar, né, nessa formação desse novo corpo em desajuste. E ele, o Emmanuel, nos esclarece que isso vai ser lá no berço, vai ser na hora da construção do novo corpo. Marlene Nobre, ela ajuda a gente a entender isso tudo. Ela diz que com isso, com toda essa configuração trazida dessa mente em desalinho, vai trazer sequelas, seja pela má formação embrionária ou genética, seja pela interferência desse espírito que sempre interfere, frequentemente interfere, na genética que se está herdando. E fazendo uma parte aqui, a gente vai perceber, pelas pesquisas científicas, o quanto isso acontece. Emmanuel, ele também vai nos ajudar. Emmanuel, nesse mesmo livro, nesse livro Pensamento e Vida, ele nos aclara a mente dizendo, olhem, percebam, todo berço de hoje, a palavra que está ali é ontem, é hoje. Todo berço de hoje retrata o ontem que passou. Então, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo as suas necessidades, a cada um segundo as suas possibilidades de reeducação, a cada um segundo o processo reencarnatório que vai se estabelecer dentro das linhas da utilidade e de ganhos necessários e possíveis a essa criatura. André Luiz nos ajuda a entender como é esse processo reencarnatório. E ele diz que ele não é igual para todos os espíritos, nos lembrando que a categoria de espíritos na categoria mediana da evolução é em grande número. E é diversa as necessidades e as possibilidades. Por isso, a espiritualidade ela precisa estar muito cautelosa e atenta para que a previsão seja realmente de que esse espírito, ao passar pela romagem física, retorne ao plano espiritual com ganhos. Que seja uma encarnação produtiva. E aí a gente busca Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, onde ali a gente vai encontrar como se processa as relações familiares desse novo, desse ser que está estruturando uma nova oportunidade na vida física. Dona Ivone vai mostrar para nós, lá nesse livro, uma riqueza de detalhes para a gente compreender o que André Luiz, o que Bezerra, o que o nosso Kardec, o Dona Marlene Nobre tentou explicar para nós. Que o espírito que retorna num lar, ele não está chegando ao acaso. Principalmente nas condições de algum desalinho mental ou alguma dificuldade física. Dona Ivone Pereira, lá nesse livro, que para muitas pessoas é um livro muito pesado, difícil de se ler, eu recomendaria para todas as pessoas que querem entender esse processo
onde mentes em grande desalinho vão ser auxiliadas no plano espiritual, inclusive para retornar. Dona Ivone Pereira diz que muitos, no momento da programação de um novo lar, os pais que os vão receber vão ser espíritos estranhos a essa criatura. Por quê? Porque, na verdade, talvez a junção, a união com eles, as energias que eles estão familiarizados, ou as emoções que irão se suscitar na relação, as reminiscências, poderão complicar o processo. E lembremos que precisa ser uma reencarnação proveitosa. Então, Dona Ivone Pereira, ela nos diz que esses anjos, esses espíritos que vão planejar com propriedade, com competência essa nova relação familiar, eles muitas vezes eles necessitam encontrar pessoas fora do círculo de amizades, fora desse envolvimento em todas as construções, inclusive essas que poderão ter levado ele ao desequilíbrio. Dona Ivone Pereira diz que também tem espíritos que vão se ajudar. Dona Ivone Pereira fala de que é chamado, é convidado a feições do passado remoto. Ela diz que no momento da configuração dessa família, espíritos que já conviveram conosco e que nos amam vão ser convidados a vir, a reencarnar juntamente com ele, ou com essa criatura que tanto necessita desse amor que já existe, dessa importância, dessa energia que eles vão dispensar a essa criatura. Mas também Dona Ivone Pereira, ela diz que haverá relações familiares muito próximas de pai, mãe, onde não haverá jeito, vai ter que ser entre aqueles que, de repente, estão envolvidos nessa trama, ou os inimigos do passado, os mais dolorosos aí serão esses casos. Mas isso só será configurado se realmente essa encarnação tem a previsão de que todos ganharão com essa relação. Portanto, a família é um encontro para a cura através do amor, como nos diz Alberto Almeida. Ele nos fala isso numa palestra. E ele, depois da palestra, ele foi convidado a fazer a nos dar algumas explicações, e ele respondeu isso, que para nós é importantíssimo. Porque a configuração familiar, ela é prevista porque o auxílio que está sendo dispensado a essa criatura, ela tem que compreender a família inteira, todos estarão envolvidos. Todos estarão envolvidos nesta conjuntura. E ele diz que a família, ela vai ser como um medicamento que favorecerá a esse espírito o processo de retorno à sua realidade. Esse espírito que estava tão em mente desalinhada, ele, através do amor, da dedicação e do empenho desta família, ele possa retornar rumo a uma consciência mais harmonizada. Joana de Ângeles, ela também favorece a nossa construção de entendimento de que quando Deus
está no comando das ações, dos planejamentos para o favorecimento e o cuidado das suas criaturas, ela vem nos oferecer, como família, como evangelizadores, como trabalhadores numa casa espírita, como membros de uma sociedade, várias informações. Mas aos pais ela fala da necessidade, aquilo que Chico já tinha falado, a necessidade da conversação edificante na família, a paciência e a bondade para com esses autistas, ou melhor, para essas criaturas que retornaram com o transtorno do autismo. E essa problemática não fica apenas na configuração familiar, num sentido que só a família tem comprometimento. Não! Todos nós que temos esse olhar distendido, todos nós que compreendemos que as matrizes da nossa felicidade ou do nosso desequilíbrio são construções íntimas, são espirituais, das nossas almas, comprometidas com as consequências dos nossos desatinos, dos nossos comportamentos. Então, a Joana de Ângeles, no livro Espelho da Alma, uma jornada terapêutica, ela vai ao longe, ela não fala só da família, ela fala dos evangelizadores, ela fala dos passistas, dos trabalhadores em trabalhos de desobsessão, porque ela vem dizer o compromisso que nós temos com esse olhar distendido para essas famílias, porque não é só para com os autistas, mas para as famílias que vão chegar nas nossas casas espíritas, para as famílias poderem receberem também todo o apoio espiritual de que necessitam. Então, Alberto Almeida, ele diz que o autismo, na verdade, deve ser percebido como uma terapia para o espírito, sem negligenciar todos os tratamentos e intervenções que necessitarem serem feitos, porque existe isso a ser pensado, a ser conhecido, e isso na outra oficina vocês vão receber. Ver a proposta espírita, como diz o Alberto Almeida, como uma proposta de quem olha um corpo e enxerga uma alma. Enxerga uma alma, não apenas enxerga o desequilíbrio, não apenas enxerga a distonia, não apenas enxerga a construção disso tudo, a origem é apenas para fazer uma ponte. Estudar e conhecer as origens do autismo, hoje, com os conhecimentos que temos na área científica e espiritual, é para nos capacitar a fazer uma ponte entre o ontem, o hoje e o amanhã. Nós precisamos compreender que nós temos essa competência. Todos nós que temos essa visão espiritual. Bezerra de Menezes, para nós aqui que estamos falando sobre inclusão, sobre as questões de evangelização, no livro Evangelização no Mais Além, Lúcio de Abreu revela algumas importantes orientações de Bezerra, onde ele vai dizer que os efeitos do Evangelho de Jesus serão enormes, tanto na constituição perispiritual, em desalinho, como também física da criança, do jovem, ou mesmo do adulto com autismo que chegar em nossas casas. Bem como também toda a ressonância que esse evangelho vai fazer para a evolução desse espírito.
E para, quem sabe, encerrarmos essa pequena expressão do nosso olhar espiritual, a gente traz uma frase que nós recebemos e é o nosso norte, como diz o Ricardo. O norte do Gai. Tocai o sofrimento, mas deixar ser tocado por ele. É a frase que tocou a todos nós que compomos o Grupo Gai. Não basta a gente conhecer o autismo. Não basta a gente ser impactado com o autismo nos nossos lares. Não basta toda a importância de recebermos as pessoas dentro dos nossos centros espíritas. Dona Ivone Pereira vai além. Ela nos convoca a termos compaixão. Ela nos convoca a desenvolver a empatia. E o sofrimento dessa criatura com o transtorno do espectro autista e toda a sua família, ela precisa tocar as fibras da nossa alma e nos percebermos iguais. E nessa percepção, nos levar à construção de possibilidades para que todos possam igualmente, deficientes ou não, receber os melhores contributos da nossa doutrina, os melhores contributos que o Evangelho nos oferece por igual, para aqueles que possam, aqueles que têm dificuldades, dentro de um espectro imenso que é o espectro autista, que vai de uma configuração muito leve até uma configuração muito severa, que vai afetar crianças, jovens, adultos e idosos. Então, a evangelização vai além do nosso centro espírita. Ela precisa evangelizar cada criatura, tocar cada criatura, para que juntos possamos evoluir e crescer, que é o objetivo da encarnação, como lá nos colocou Kardec. Se eles têm dificuldades, nos cabe a nós que temos essas possibilidades auxiliá-los, para que eles possam alavancar-se dessa dificuldade. Então, toda a experiência gratificante do autismo é para nos engrandecer a alma. A possibilidade do autismo não é só para que a gente encontre no sofrimento do outro motivo de piedade apenas, mas de construção real. A Dona Ivone Pereira, ela pede uma caridade ativa para todos nós, evangelizadores, passistas, familiares, aonde estivermos colocados. Eu agradeço a oportunidade. E nessa gratidão, eu junto minhas mãos em oração, rogando a Deus que nos ajude, porque todos nós estamos aqui com esse intuito, com esse objetivo de fazer algo construtivo no bem, para o amor e para o crescimento geral de toda uma humanidade que hoje sofre tanto. Que assim seja. Muito obrigada. Muito bom, Sônia. Vai abrir um espaço agora para o pessoal poder fazer as perguntas? Pode? Sim. Tá. Então, o pessoal tem algumas perguntas no chat. Deixa eu ler aqui. Eu vi bastante pessoas, algumas pessoas perguntaram o que é o gás, poderia explicar um pouco melhor? Tem pessoas de outros estados.
Então, o GAI, uma instituição que nasceu há 3 anos atrás, composta por espíritas, pais e amigos impactados pelo autismo. Eu tenho um neto com autismo e nós configuramos uma instituição. E nestes 3 anos a gente tem estudado muito, tanto o aspecto físico quanto o aspecto espiritual, porque entendemos que não há separação. Precisamos entender hoje como lidar com todos esses comportamentos. Precisamos da ciência para nos orientar e precisamos das orientações espirituais para ampliar essa nossa atuação. Então, a gente estudou muito e continua estudando. A gente configurou em grupos de um curso, a gente já deu 2 cursos aqui em Florianópolis, e a gente tem um grupo que se reúne toda sexta-feira pela manhã. Agora a pandemia não deu certo. A pandemia nos limitou também, aonde há um trabalho feito com cuidadores, com pais, uma assistência familiar aos impactados pelo autismo. Não importa a religião, não importa a idade, porque nesses encontros familiares nós atendemos a todas as pessoas que chegam com orientações, às vezes até jurídicas, orientações de diagnóstico, onde procurar, como procurar, quais são os médicos, quais são todas as informações que a gente puder dar, e também todo o amparo espiritual. O aconchego, o acolhimento a essas pessoas que passam, às vezes, por sofrimentos que não são confessáveis. Porque é difícil uma relação onde as pessoas ainda veem o transtorno como algo ainda tão feio, tá? Então, a gente tem um trabalho nas sextas-feiras, ali no CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, nas sextas-feiras, não é qual é o dia mesmo? Nas sextas-feiras. Tá certo. Nas sextas-feiras, pela manhã, das 9 até por volta das 11 horas, mas no momento a gente não está podendo fazer. Mas a gente tem trabalhado bastante, gente. O GAI tem uma página no Facebook e também a gente tem atendido pelo WhatsApp muitas famílias que nos chegam pedindo informação. Então, nós temos o Facebook, nós temos seminários, a gente já fez seminário para o evangelizador em 2 casas espíritas, a gente já fez muitas palestras, e é isso. Não sei se eu respondi. O Ricardo está dizendo que eu já falei demais. Obrigado. Eu vou abrir, então, a gente tem ainda 13 minutinhos, e se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta... Obrigada. Assim, nós tivemos um aluninho com autismo, e eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, como que a gente... não é o mais difícil lidar com a criança, o mais difícil é lidar com a família, né? A mãe dizia para nós que ele era médium, tipo, negando o autismo, né? Tanto que ela tirou ele do nosso centro, ela levou para um outro centro espírita que, segundo ela, dava um melhor encaminhamento para o filho dela. Aí a minha pergunta é essa: como que a gente lida com a família do autista no centro espírita? Como que a gente explica para uma mãe tudo isso que você acabou de falar para a gente? É bem complicado mesmo. Como é seu nome, Ângela? Ângela. Ângela. Como explicar para uma mãe que a criança que tem esse transtorno não é mediunidade? Isso. Pode haver também. A gente estudando, quando a gente esteve estudando todas essas possibilidades,
a mediunidade também pode acontecer, mas isso não é o fator primordial. O fator primordial seria essa mãe entender que uma criança, que mesmo sendo ou não médium, não se deve acalorar essa informação, não se deve alimentar isso. A gente tem que ter muito cuidado e levar isso de uma forma natural. Chegar para o pai e para a mãe e não negar. Se nega alguma coisa com um pai ou uma mãe, você vai correr com ele. Ouve com cuidado. E você que sabe que isso não é algo que é assim, expresso como uma característica do autismo, a gente precisa ter um tato com esse pai e essa mãe. Negar o autismo é muito frequente, mas também é muito frequente os pais chegarem nas casas espíritas e não terem essa informação já adquirida pelos evangelizadores. Se o evangelizador tiver tido antes uma conversa com esse pai, conversar sobre a criança, saber realmente o que é que eles entendem como mediunidade dentro desse quadro de autismo, vocês vão entender uma forma de poder explicar isso para o pai. E quem sabe, com o tempo, o primeiro passo é acolher, acolhe a criança, acolhe a família. E que com o tempo, você vai direcionando essa criança com o conhecimento que você tem, tanto do lado físico quanto do lado espiritual, vai adequando os seus materiais e vai favorecendo essa criança não sair da evangelização. Os pais, aos poucos, vão vendo o seu interesse, vão vendo que você está bem envolvida, você vai ter mais chance de poder explicar a mediunidade em criança, né? Porque a gente sabe que a mediunidade em criança, mesmo em crianças que não têm o espectro, isso pode acontecer e depois de um certo tempo ser fechado esse canal. Assim como não, mas acolhe e tenta auxiliar da melhor maneira possível, porque o pior seria esse pai e essa mãe ir embora, porque vai levar essa criatura junto. Foi o que fizeram. Tá bom, obrigada, tá? Não sei se eu te respondi, Ângela. Sim, obrigada. Respondeu sim. Excelente. Ainda temos 7 minutos para mais uma pergunta. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Está contigo. Nós temos Nós temos alguns evangelizando os autistas. Nós devemos manter a mesma atividade, lógico, observando a comunicação, para os alunos autistas e para os nossos evangelizandos de uma maneira única, ou nós devemos ter algum sistema que monta essas atividades de uma forma diferente? Qual é a sua sugestão? Thaís, eu vou te responder com algo assim, uma sugestão. Daqui a pouco, eu acho que será a última oficina do GAI, a minha nora, a Sheila, ela está muito acostumada com isso. Ela vai dar uma oficina ajustando essas questões que tu está trazendo para mim. Eu não quero pular a etapa, mas a Sheila tem condições de te trazer todos esses subsídios que tu está perguntando para mim agora, inclusive práticos, certo? Que maravilha! Estou inscrita já para a última oficina. Tá bom. Boa tarde. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a você pela fala. Boa tarde, meu nome é Daiane, eu sou de Mafra, Santa Catarina. Eu sou evangelizadora de bebês no Centro Espírita Allan Kardec. Que maravilha. A gente também tem evangelizando... na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, só vou fazer um complemento ao que a Thaís falou, porque eu acho muito interessante isso. Nós também observamos que eles devem ser tratados de maneira iguais, mas com perspectivas diferentes.
porque eles demandam uma necessidade especial. E eu trabalhei num consultório de um neuropediatra que é referência aqui na região, onde eu vi muitos casos, e inclusive conversei com ele sobre isso. Uhum. A gente conversando com esse neuropediatra, ele me falou uma coisa assim que nunca saiu da minha cabeça depois dessa conversa, que é a seguinte: nós todos somos únicos. Então, se a gente parar para pensar, nós todos precisamos de um atendimento especial, porque o meu sentimento é diferente dos demais, e o que é uma dor muito pequena para mim pode ser uma dor muito grande para o meu próximo. Então, é um tema muito relativo e amplo, mas se a gente pensar assim que hoje em dia ser diferente é tão normal, a gente levar isso para o nosso coração. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Obrigada também, Daiane. Assim, ó, a importância do que tu fala, de que é algo importante para as pessoas entenderem, que mesmo o autismo configurado dentro do nível leve, moderado e grave, cada criança, cada pessoa com autismo terá uma pessoa com autismo com particularidades diferentes. E a configuração de que é leve, moderado ou grave, quem vai fazer isso é o médico que já está observando, que está tratando e observando todas as características. Mas cada um é um. Mas dentro de vamos dizer assim, de uma configuração aonde possa se relacionar ou intermediar ou, de repente, ter uma proposta de interação, nós temos como ajudar, sim. Tá? Eu acho que você poderia, então, nesse 2 minutos que está faltando, falar como foi, né, a descoberta dos seus autismo, como foi o amor crescendo na sua família, né, porque a gente sabe que isso só cresce. Então, acho que é isso. Acho que não sei se alguém tiver uma pergunta, mas assim, acho que queríamos ouvir de você como vó, né? Então, é uma boa proposta. Quando nasceu Francisco, foi uma alegria muito grande para a família, todo mundo feliz, e ele é para nós o nosso tesouro, sabe? Ele tem trazido para nós alegrias inumeráveis. Conquistas dele são para nós, assim, a gente não consegue nem dimensionar. O Francisco, com 1 ano e meio, foi diagnosticado com autismo, por volta de 1 ano e meio. E desde lá ele vem tendo intervenções, né, que auxiliam ele. Até os 4 anos ele foi não verbal, hoje ele já nos brinda com a sua vozinha. Ele ainda tem muitas dificuldades, ele está dentro do nível moderado, né? Mas no início de todo o processo é um impacto. E agora? Como será? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Né? Para os pais, inclusive a reconfiguração de todo um projeto que havia sido sonhado para aquele filho, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma nora que se dedica muito. Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima, escrito ENESC 2020, abaixo, e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15.